Continuando o tema das taxas, vamos analisar a taxa em razão de serviços públicos, uma das principais tipos de taxas que nós temos. Para começar, vamos identificar o que é um serviço público segundo Celso Antônio Madeira de Mello, um dos grandes administrativos do nosso país. Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinentes a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça, às vezes, sob o regime de direito público, portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituídos em favor de interesses definidos como públicos no sistema normativo. Bom, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é uma atividade, né, que é uma comodidade, ou seja, é um fazer. O serviço é um fazer. Tá? No caso, é um fazer que é destinado ao público geral. Note que esse fazer é disponibilizado pelo Estado de forma geral para toda a coletividade, mas cada pessoa pode utilizá-lo individualmente. Então, nós temos um fazer do Estado que ele disponibiliza para todas as pessoas, mas que cada um pode usar individualmente. Tá? Quer dizer, não necessariamente melhor, singularmente, né? Porque significa que eu posso, por exemplo, usar um serviço, como por exemplo, visitar um museu. O museu está prestando serviço cultural, mas todo mundo consome aquilo de forma generalizada. O transporte público, né? Eu entro ali no transporte público. Tá? E o ponto principal, porque atividade disponível ao público, eu tenho uns montes na sociedade, mas o que torna público é quando o Estado entende que aquilo é um dever que ele deve assumir. E por que deve assumir? Porque ele entende que aquele serviço é tão relevante para a sociedade que deve se submeter ao regime de direito público. Logo, é um serviço que vai ter uma supremacia em relação às demais atividades na sociedade. Se tiver um conflito entre um serviço público e um serviço privado, o serviço privado tem que abrir mão em relação ao público. Nota o seguinte, não há serviços que sejam naturalmente públicos. Tá? Não há. O que torna um serviço público é ele estar sob um regime jurídico de direito público. É o Estado falar, esta atividade tem uma relevância muito grande social e deve ser feita pela sociedade, pelo Estado. É isso que faz um serviço ser público. Tá? Nós podemos dividir os serviços em gerais, indivisíveis e específicos divisíveis. Os gerais e indivisíveis são uti-universis e se dirigem à sociedade de forma geral. Por exemplo, o serviço de policiamento é um serviço. Né? De forma bem geral, por exemplo, nós temos o serviço de iluminação pública, é um serviço geral. Agora nós temos serviços específicos e divisíveis, que eu consigo identificar que se dirige para uma pessoa específica. Por exemplo, o transporte público ele está posto para todos, mas eu consigo identificar a pessoa claramente usando. Aquela pessoa está usando o transporte público. É diferente de eu saber quem é que está usando a iluminação pública. Todo mundo que passa na rua. Mas o transporte público eu consigo identificar claramente quem está usando aquele transporte público. Essa divisão vai ser muito importante porque nós vamos tratar aqui. Né? O artigo 107 CTN caracteriza o que é uma taxa de serviço. Tá? A taxa pode ser cobrada em razão de serviço público se ela for uma prestação efetiva, é aquela cujo serviço foi concretamente prestado. Ou seja, eu posso cobrar uma taxa quando há uma prestação efetiva do serviço. Tá? É uma primeira situação. A outra situação, eu posso cobrar uma taxa de um serviço compulsório posto à disposição. Tá? Serviço esse que pode ser fruível ou potencialmente utilizado. Ou seja, eu posso cobrar taxa de um serviço realmente utilizado ou de um serviço que não foi utilizado, mas está posto à disposição do contribuinte. Tá?
Então, num primeiro caso, eu paguei porque eu utilizei. Num segundo caso, eu utilizei porque o serviço está à disposição e eu posso potencialmente utilizá-lo. Vamos entender melhor a utilização compulsória. Porque, veja, a utilização efetiva não há muito mistério. Eu efetivamente uso o serviço, eu pago por ele. Exemplo clássico de utilização efetiva do serviço. Eu entro na justiça para mover uma ação. É um serviço judiciário, tem taxas que eu pago. Então, eu efetivamente usei esse serviço. Tá? Agora, um serviço potencial que eu tenho que pagar, por exemplo, taxa de esgoto e taxa de recolhimento de lixo. Ora, não necessariamente eu vou usar o lixo. Imagina que eu passe um mês fora da minha cidade. Eu não usei o serviço de lixo. Mas eu tenho que pagar a taxa. Então, note, eu tenho a prestação efetiva, que é muito clara, eu usei. E eu tenho um uso potencial. Tá? Que a legislação se refere como compulsório. Então, vamos entender melhor isso aqui. Eu tenho que pagar não só pelo serviço que eu utilizei efetivamente, mas também tenho que pagar taxas por serviços que eu não utilizei, mas são de utilização compulsória. Tá? O que é um serviço de uso compulsório? Tá? Porque eu não sei se vocês percebem a estranheza da coisa. Vou até retornar novamente mais uma vez o slide aqui. A legislação fala em compulsório, tá? Mas de potencial utilização. Então, note, é algo que eu sou obrigado a utilizar, mas quando ele fala potencialmente, significa que é um serviço que eu posso não ter utilizado. Por isso que assim, é um serviço posto à disposição do contribuinte, que ele pode não utilizá-lo. Mas se ele quiser, ele vai ter que usar aquele serviço. Vamos entender melhor isso. Eu trago alguns doutrinadores aqui para entender primeiro o que é a utilização compulsória. Ricardo Lobutor diz que a compulsoriedade do uso há de se restringir ao serviço público essencial de utilização obrigatória, sendo uma consequência da essencialidade e não uma premissa para a construção do conceito de serviço público. Então, alguns serviços podem ser compulsórios. Luciano Amaro prefere afastar a compulsoriedade. Importa fixar é que a Constituição autoriza a criação de taxas cobráveis tanto na fruição efetiva quanto na fruição potencial do serviço. Ou seja, o ponto compulsório que a lei coloca, ele exclui. Ele fala, ou você paga pelo uso efetivo do serviço, ou você paga por uso potencial. Foi disponibilizado o serviço, você vai ter que pagar. Carrasa fala o seguinte, a atividade do serviço independe do uso. Justifica a taxa. Ele entende, então, duas situações. O compulsório, que é um serviço de uso obrigatório, tá? E a disponibilização de um serviço obrigatório justifica a cobrança. Então, o serviço compulsório, ele é cobrado porque ele está disponível e eu terei necessariamente que utilizá-lo se eu tiver necessidade. E o facultativo não há obrigação de uso, tá? Somente o uso real justifica a cobrança. Vamos entender então aqui. Nós temos o uso efetivo ou potencial e algo ser facultativo ou compulsório. Então, são essas quatro situações. O uso efetivo é algo que eu efetivamente utilizei. Eu fui e usei. O uso potencial é algo que está à disposição para ser utilizado. Ok? Agora tem as expressões facultativo e compulsório. O facultativo não há obrigação de uso. E o compulsório, presente as condições, eu sou obrigado a usar. Entenda, o compulsório não é que eu vou ser obrigado a utilizar. Mas, se tiver presente as condições, eu terei que usar aquele serviço. Então, vamos ver. O que eu fiz aqui? A legislação vincula potencial com compulsório e fala em uso efetivo. Eu acrescentei o facultativo, que é o contrário de compulsório, e fiz uma combinação. Vamos lá. Uso efetivo de algo facultativo. Nesse caso, incide taxa. Não porque é facultativo, mas porque foi efetivamente utilizado. Na combinação uso efetivo e compulsório, vai incidir taxa também, seja porque é compulsório, seja porque foi efetivamente utilizado. Na situação de uso potencial de algo que é facultativo, não há taxa a ser cobrada. E existem casos assim. Agora, o uso potencial compulsório incide taxa.
Tá? Uso efetivo de algo que seja facultativo. O transporte público é um uso efetivo, mas é facultativo. Tá? Eu só estou pagando porque eu utilizei. Tanto que o uso potencial do serviço de transporte público, como ele é facultativo, eu não vou pagar taxa. Se eu não uso transporte público, eu não vou pagar taxa. É um serviço facultativo, então todos os serviços são facultativos, eu só posso cobrar taxa pelo uso efetivo, eu não posso cobrar taxa por uso potencial de algo facultativo. Eu não sou obrigado a usar o transporte público. Tá? Eu uso apenas se eu utilizá-lo. Se for estar à disposição e não utilizá-lo, eu não vou pagar nada. O compulsório, ele vai obrigar a pagar, por quê? Se presente as condições, eu tenho que cobrar. Eu tenho que utilizá-lo. Vejam só, as taxas incidem sempre sobre o serviço que for efetivamente utilizado. No uso potencial, só cabe se o serviço for compulsório. Então, eu só posso cobrar algo de alguém que não utilizou o serviço se aquele serviço for de uso compulsório. Tá? Notem que o principal é ser efetivo ou não. A compulsoriedade existe só em alguns casos, mas é um elemento que não pode ser desconsiderado porque ele evita abusos. Porque o que é o compulsório? Quando é que eu vou ter uma coisa compulsória? O compulsório, e nesse ponto eu concordo com a Casa, é aquilo que está ligado a necessidades públicas básicas. Tá? Então, um caso de esgoto. Eu não posso não utilizar o esgoto. Eu posso até, de repente, não usar o esgoto. Por exemplo, eu viajo e deixo minha casa fechada. O esgoto não será utilizado. Mas a taxa de esgoto eu vou ter que pagar. Por quê? Se eu quiser usar a descarga, necessariamente eu vou ter que recorrer ao esgoto. Eu não posso, mesmo que eu não queira, pegar as minhas necessidades e levar num balde. Tá? Então, o uso efetivo tem taxa. O uso compulsório só vai ser cobrado se for de uma coisa compulsória. E o compulsório é aquilo que envolve necessidades públicas básicas. Por fim, tem um específico e divisível. A taxa só é cobrada de serviços específicos e divisíveis. O específico é serviço que pode ser destacado em unidades autônomas e singulares. Ele está muito ligado à natureza do serviço. Por exemplo, eu consigo destacar o uso do ônibus. Eu consigo identificar claramente unidades, ou seja, a passagem. Inespecífico é a iluminação pública. Eu não consigo destacar autonomamente a iluminação. O divisível é aquele que pode ser utilizado por um sujeito de maneira individual. Transporte público, o esgoto. Tá? Um caso interessante alguns municípios foram alguns municípios instituíram a taxa de lixo. Para tornar divisível, eles mandaram que as pessoas indicassem a quantidade de lixo produzida no mês, em média. Em cima disso, cobrava a taxa. Serviço específico será necessariamente visível. Agora, o serviço indivisível pode ser usado de forma individual ou coletiva. Tá? A iluminação pública é indivisível, mas a pessoa usa individualmente ali, passando pela rua. As taxas se dirigem ao usuário do serviço necessariamente específico. A divisibilidade tem importância marginal. Então, o que é claramente cobrado por taxa é o serviço específico.
Tá? Alguns divisíveis, inespecíficos, mas divisíveis, eu não posso cobrar taxa. Por isso que a lei fala, é um serviço público específico e indivisível. Ou seja, a taxa ela é cobrada de serviços públicos específicos e divisíveis, que eu posso identificar claramente quem é o usuário do serviço. Tá? Identificado claramente esse usuário, eu posso cobrar em duas situações. Pelo uso efetivo do serviço ou pelo uso potencial, se nós estivermos falando de um tipo de serviço essencial para a população. Então, eu não posso, por outro lado, cobrar taxa de serviços que eu não consigo identificar claramente quem é o consumidor. Por isso que a iluminação pública não é cobrada por taxas. Por isso que eu não posso cobrar taxa, por exemplo, do serviço de policiamento. Eu preciso cobrar taxa de serviços que eu consigo identificar claramente quem está utilizando. Tá? Seja efetivamente, ou, se for por uso potencial, quando se tratar de algo que seja muito necessário que eu tenha que impor compulsoriamente o uso. Vamos estudar